Muito bom dia, sejam bem-vindos para o penúltimo webinar deste ano. Hoje o tema que vos trazemos passa por falarmos aqui de soluções híbridas, como é que nós podemos ter aqui cenários que não adotem só a cloud a 100%, mas cenários onde tenhamos aplicações internas ao e-mail e documentos na cloud e alguns cenários de como podemos encarar a cloud e o on-premise de uma forma mais interligada. O meu nome é Catarina Novo, eu sou a responsável pela unidade de inovação da Microsoft e hoje junta-se a mim o meu colega João Faria, o responsável pelo Departamento de Sistemas e Infraestruturas, e tem aqui os nossos contactos para, se depois tiverem alguma questão que queiram ver com maior detalhe. Então, a agenda de hoje passa por vos apresentar um bocadinho o que são os prós e os contras da cloud e as preocupações mais comuns em adotar estas soluções. Falamos também um bocadinho sobre colaboração e produtividade à distância, numa ótica de cloud ou híbrida. E depois, porque é que o backup é tão importante no mundo híbrido e alguns cenários para impulsionar a transformação digital, com aqui uma demo de uma solução que é o Vim Backup para Office 365, que depois o meu colega João irá falar com maior detalhe. Falando agora sobre os prós e os contras da cloud computing. Portanto, a cloud permite que as empresas tenham um novo espaço de trabalho e armazenamento de dados que não requer o desenvolvimento de infraestruturas físicas, que, claro, que acarreta algumas vantagens, mas também algumas desvantagens, dependendo do tipo de solução que vamos implementar na cloud ou on-prem, e aqui, claro, que é importante definir o âmbito de cada um dos projetos e perceber as vantagens e desvantagens de cada um deles. Começando por falar das principais vantagens que vemos na adoção da cloud. A primeira passa pela possibilidade de trabalhar em qualquer lugar e ter acesso a programas, aplicações e dados de diferentes dispositivos. Portanto, aqui a cloud permite-nos, de facto, ter uma mobilidade bastante superior, tendo acesso aos nossos dados e informação através de qualquer lugar e dispositivo. A segunda vantagem passa pela acessibilidade imediata a informações e aplicações, muito na linha do primeiro ponto. Também nos permite ter aqui uma agilidade e garantia de cópias de segurança, isto, claro, se adotarmos uma cloud segura que nos permita criar aqui mecanismos de backup que sejam interessantes. Temos um menor risco de perda de dados, portanto, aqui ao adotar soluções cloud seguras, por exemplo, o Azure da Microsoft, que já tem uma georredundância e serviços de backup associados, sendo que também tem vários mecanismos de segurança adicionais. Portanto, estamos a falar, por exemplo, de uma Microsoft que seria um risco enorme de notoriedade de marca se sofresse aqui um ataque, ao contrário de uma nossa infraestrutura que não temos tanta capacidade de investimento à partida para a proteger de uma forma tão avançada. Outra das vantagens também se refere à redução de custos de armazenamento em comparação com infraestruturas físicas, na medida em que, quando adotamos uma solução cloud, nós não vamos comprar a pensar no que vamos precisar daqui a 4 ou 5 anos, que é o que acontece quando compramos um servidor físico. O que vamos fazer, vamos comprar recursos iniciais e vamos crescendo à medida que vamos precisando dos mesmos, uma vez que o investimento que estamos a fazer é mensal e é pago pela real utilização que fazemos dos nossos recursos. Outra das vantagens é o acesso a tecnologias mais avançadas, na medida em que todos os servidores e recursos, hardware, que estão associados ao espaço que acabamos por alugar na cloud,
de facto, está sempre a ser atualizado e assim permite-nos aceder às tecnologias mais avançadas e últimas gerações dos mesmos produtos. Também temos uma maior velocidade de processamento, porque de facto a tecnologia utilizada é mais avançada. Uma maior capacidade de integração, utilizando aplicações cloud, serviços cloud já disponíveis que nos permitem integrar várias aplicações. Outra das vantagens passa pela possibilidade de estabelecer contratos de outsourcing em questões de segurança com o próprio prestador de serviços, garantindo aqui uma segurança adicional. Também aqui a garantia de ter um sistema de segurança permanentemente atualizado, como acontece com os recursos e as tecnologias dos servidores que estamos a utilizar, e também um menor consumo de energia devido aos recursos partilhados e otimizados. Portanto, quando temos uma infraestrutura interna, precisamos ter vários recursos, ar-condicionado, eletricidade, que aumentam aqui os nossos custos físicos, que na cloud está tudo incluído nos recursos que pagamos à medida que os vamos utilizando. Uma das vantagens passa também por podemos ter uma infraestrutura híbrida através, por exemplo, do recurso a máquinas virtuais. Mas como nem tudo são vantagens, nem tudo é cor-de-rosa, existem também várias desvantagens na adoção de soluções cloud. E aqui estas desvantagens deverão ser olhadas como desafios para perceber, então, que aplicações e que soluções podemos, de facto, alojar na cloud e outras que podemos ter numa perspectiva on-premise ou híbrida. A primeira desvantagem passa pela impossibilidade do acesso a informações e aplicações no caso de não haver uma ligação Wi-Fi ou haver uma falha. Portanto, aqui, de facto, é um ponto bastante importante. A segunda passa pela possibilidade de falhas do servidor ou saturações pontuais que impedem ou atrasam o trabalho, principalmente se houverem atualizações que nós não estamos a contar no servidor onde nós temos as nossas aplicações. Portanto, toda essa gestão passa a ser gerida pelo provider cloud e daí podemos ter este tipo de falhas que não são controláveis por nós. A perda do controle direto sobre as informações armazenadas. Não temos o servidor ali ao lado que rapidamente podemos mexer. Geralmente temos que recorrer ao provider para fazermos algum tipo de alteração mais a fundo. E também o uso de servidores e recursos partilhados por diferentes empresas e utilizadores pode favorecer a possibilidade de falhas de acesso que geram o acesso não autorizado. Ou seja, quando compramos espaço cloud, muitas das vezes podemos comprar espaço partilhado por outras empresas e utilizadores que, se estiverem a utilizar demasiado, podem, de facto, reduzir a performance do nosso lado e temos aqui algum atraso nos nossos serviços. Então, o que é que posso fazer? De facto, temos que olhar para as aplicações que queremos ter dentro de portas, outras que podemos ter no cloud, e tirar o melhor partido destas aplicações ou de uma infraestrutura híbrida. Portanto, um dos pontos que podemos, de facto, migrar para a cloud passa por tudo que esteja ligado à colaboração e produtividade. Vivemos num contexto em que grande parte de nós foi obrigado, entre aspas, a ir para casa, a estar em teletrabalho, a estar em confinamento e, de facto, todas as aplicações de colaboração e produtividade à distância, estando na cloud, facilitam esta mobilidade dos utilizadores, dos colaboradores, que podem a qualquer momento, em qualquer dispositivo, onde quer que estejam, aceder à informação. A primeira aplicação é o Microsoft 365. Primeiro, porque conseguimos ter acesso ao e-mail através de qualquer dispositivo, aqui com uma caixa de 50 GB, que nos permite, então, também ter aqui um espaço
bastante interessante de e-mail, mas também a coedição de documentos e acesso ao histórico de versões que nos é permitida pelo Microsoft 365 e também a sincronização com o explorador de fecheiros, que nos permite manter alguns documentos e pastas sempre disponíveis no dispositivo, mesmo quando não temos acesso à internet e quando passamos a ter esse acesso rapidamente é sincronizado com a cloud e temos apenas uma versão do documento. Outra das aplicações que, de facto, desde março que tem sido aqui a principal estrela da Microsoft é o Teams, que nos permite ter chat e reuniões à distância, como por exemplo esta que estamos a ter neste momento, mas também a organização de documentos e informações em equipa, também com a utilização de outras aplicações de produtividade que a Microsoft disponibiliza, a Microsoft e outros fornecedores do mercado, que nos permite ter gestão de tarefas, gestão de projetos, gestão de equipas, gestão de documentos, aprovações, que acabam por ser muito úteis em contexto cloud e de mobilidade. E outra das aplicações também é o SharePoint Online, que nos permite ter intranets e extranets para repositório e partilha de documentos, com integração com sistemas de OCR, por exemplo, ou gestão documental, que mesmo à distância ou numa perspectiva de trabalho em espelho, conseguimos manter o fluxo organizado e mesmo no escritório conseguimos ter sempre o registro de tudo que é realizado, todos os documentos que acabam por apoiar os utilizadores e também a prevenir os erros de processamento, os erros e esquecimentos de registros que acontecem quando estamos nos processos manuais. Portanto, podemos ter, por exemplo, o ERP dentro de portas ou ter uma máquina virtual, mas depois podemos fazer toda a gestão documental, toda a gestão de equipa, toda a gestão com os nossos clientes e parceiros através destas ferramentas cloud que nos ajudam a ter a mobilidade e a produtividade que precisamos. Mas também é importante fazermos backup desta solução, mesmo sendo tão segura. E daí vou passar aqui a palavra ao meu colega João para nos falar sobre, e se falhar alguma coisa, como é que se pode fazer o backup. João. Liga só o microfone, João. Não te estamos a ouvir. Obrigado, Catarina. Mais uma vez, obrigado por assistirem ao nosso webinar. Portanto, a Catarina falou aqui bem das vantagens de termos aqui os serviços na cloud, ou alugarmos aqui, pagarmos aqui pela infraestrutura que necessitamos e ter aqui alguma agilidade, e até temos aqui alguns pontos de retenção, seja na parte do Exchange ou na parte de ficheiros, falando aqui mais de OneDrive e SharePoint. Mas porque é que precisamos de proteger o nosso ambiente? Nós precisamos de proteger o nosso ambiente porque, imaginem que vocês têm um colaborador, digamos um executivo, que apagou acidentalmente um evento no calendário ou um e-mail e quer recuperar esse e-mail instantaneamente. Necessitamos ter aqui uma ferramenta que nos ajude e que podemos definir aqui algumas políticas de retenção de dados. E até imaginem que tem um colaborador que vai sair da empresa e propositadamente apaga todos os ficheiros que tem no seu OneDrive pessoal e apaga todos os ficheiros de e-mail. Se nós quisermos ter um tempo de retenção longo, necessitamos de ter aqui uma ferramenta e um repositório onde podemos proteger os nossos dados. Quando falamos de máquinas no Azure, se nós quisermos migrar máquinas que estão no serviço do Azure para on-prem ou de on-prem para a cloud, necessitamos aqui de uma ferramenta com alguma agilidade
para conseguirmos orquestrar toda esta infraestrutura. Oh, Catarina, podes passar à frente, por favor, que eu não consigo. Ok. Podes passar para o próximo, por favor. Aqui, a Microsoft e a Vim criaram aqui uma parceria para que os workloads de backup sejam mais eficientes. Inicialmente tinha uma solução de backup e replicação das nossas infraestruturas on-prem. Podíamos fazer backup para um repositório ou fazer replicação para outro site, mas a Microsoft também criou aqui uma ferramenta para fazer backup. A Microsoft e a Vim criaram aqui em conjunto uma ferramenta para fazer backup das infraestruturas, nomeadamente do Office 365, dos serviços da Microsoft. Agora, quando falamos de backup de aplicações, Catarina, podes passar, por favor? Pronto. Aqui, voltando um bocado ao cenário tradicional, podemos ter um ambiente aqui em VMware ou em Hyper-V e termos um repositório local, ou podemos ter um repositório na cloud. Podemos orquestrar isto tudo através da ferramenta do Vim, podemos fazer aqui um cenário DR e restaurar a nossa infraestrutura diretamente aqui na cloud do Azure, e podemos ter serviços aqui na nossa infraestrutura on-prem e se quisermos colocar uma máquina que temos em produção on-prem diretamente no Azure, conseguimos fazer isto através da ferramenta do Vim. Ou vice-versa, podemos colocar uma VM que temos a correr no Azure e fazer a migração dessa máquina para outro site que nós temos ou para o nosso site principal. Agora, falando da parte de proteção de aplicações, podes passar, Catarina, por favor? Da ferramenta do Vim para o Office 365, podemos ter um cenário híbrido, podemos ter o Exchange Online e algumas contas no repositório na nossa infraestrutura on-prem, isto no Exchange e no SharePoint, ou podemos ter a nossa infraestrutura toda na cloud da Microsoft, no Microsoft 365, e podemos ter um repositório. Se não quisermos ter um repositório na cloud do Azure, um blob storage, podemos criar um repositório interno, numa storage interna, e ter uma máquina para gerir toda a nossa parte documental, falando aqui do SharePoint, ou todos os nossos e-mails, que eu vou mostrar agora aqui à frente numa demo. Eu tenho aqui duas contas, criei. Eu vou aqui apagar a minha inbox e vou fazer a recuperação de todos os itens que tenho aqui nesta conta de e-mail. Vou excluí-los de forma definitiva. Tenho aqui uma VM na minha infraestrutura on-prem. Tenho aqui o Vim instalado, a ferramenta chama-se Vim para Office 365. Eu posso escolher aqui o meu ponto de backup. Eu vou dizer que quero o último. E ele abre-me aqui um explorador que tem acesso a todas as contas que estão configuradas de backup. Eu tenho estas duas. E eu vou dizer aqui que vou querer restaurar a caixa de entrada para o ponto de origem. Eu vou colocar aqui, eu posso comprar aqui a caixa que está em produção com o backup, ou posso procurar um e-mail específico. Eu vou colocar aqui o cliente Outlook, antes de restaurar, ao lado da ferramenta do Vim, para vocês verem que esta recuperação é instantânea. Ele vai me pedir aqui as credenciais de administrador do tenant do Office 365. Eu vou colocar aqui a minha conta que é administrador. Vou fazer aqui o restore. E em poucos segundos eu consigo restaurar aqui todos os e-mails que tinha apagado. Agora vou fazer aqui uma recuperação
de ficheiros. Imaginem que um colaborador saía da organização e vocês queriam ter acesso a uma pasta específica ou até ao e-mail todo do colaborador e queriam migrar para outra conta de e-mail. Vamos dizer que eu quero migrar esta pasta que está neste e-mail para outro e-mail, para outra conta. Eu vou colocar aqui as credenciais de administrador. Vou dizer qual é a caixa, vou dizer que quero na inbox, onde quero restaurar, vou restaurar. Como vocês podem ver, é um processo muito rápido. Vou à reciclagem e eliminá-lo. E como no Exchange Online, o Vim tem um explorador que é similar como no Exchange Online tem um explorador que é similar para o OneDrive e para o SharePoint igualmente. Eu vou dizer que quero o último ponto de restauro. E eu posso aqui guardar o ficheiro num repositório, num destino específico ou até noutra conta, mas eu vou dizer aqui que quero restaurar o ficheiro para o ponto de origem. Vamos restaurar aqui. Podia criar outra versão do ficheiro, mas eu vou dizer que quero manter o ficheiro de origem. Vou colocar aqui a minha conta de administrador novamente. Como vocês podem ver aqui, em poucos segundos consegui recuperar aqui o ficheiro. Posto isto, eu chego aqui ao fim da minha demo. Catarina? Muito obrigada, João. Não sei se têm alguma questão que queiram colocar sobre esta solução. Portanto, aqui, para também concluir, o Vim também tem um custo residual por utilizador, portanto, que permite rapidamente, como viram, restaurar tudo que é e-mail, ficheiros do OneDrive ou do próprio SharePoint, que para uma infraestrutura on-prem ou até para uma máquina virtual ou Azure, que neste momento acaba por ser muito importante, principalmente quando pensam em fazer uma migração total dos vossos documentos para a cloud, que de facto traz inúmeras vantagens ao nível de acesso, ao nível de mobilidade, de histórico de versões, que é tão importante, que nos permitem ser restauradas, visualizadas, etc. Permite também ter um controle de quem tem acesso e modifica os vários documentos. Quem faz download dos documentos, que volume de documentos é que faz download, portanto, acabamos por ter um log de segurança de todo o Office 365, ou Microsoft 365, e o Vim aqui, de facto, vem complementar a segurança desta solução, de forma a tirarem o máximo partido da mesma. Para quem não se sente confortável, quando falamos do backup das infraestruturas cloud, os clientes ficam um bocado reticentes, mas temos aqui uma ferramenta muito fácil de implementar, com um setup muito rápido e muito ágil para conseguirmos recuperar todos os nossos documentos e todos os nossos ficheiros de uma forma muito rápida. Não tenho mais nada a acrescentar, Catarina. Também não temos aqui nenhuma questão, contudo, recordo aqui os nossos e-mails.
quem ainda não tem, é só aqui voltar para trás, tem aqui os nossos e-mails, portanto, qualquer questão mais específica que tenham sobre estas soluções, sobre um cenário específico que queiram ver connosco e validar até com o João ao nível de infraestrutura e de cenário híbrido, cloud ou até só on-prem, o João pode, de facto, ajudar-vos a desenhar a infraestrutura e tem aqui os contactos para, se tiverem alguma questão, estejam completamente à vontade. Portanto, resta-nos agradecer a vossa presença. Este foi o penúltimo webinar. Contamos convosco para a semana em que vamos, novamente eu e o João, vamos falar-vos um bocadinho das tendências para o próximo ano, quer a nível de segurança, cloud, documentos, novidades que a própria Microsoft pode trazer e outros fabricantes, para que tenhamos aqui, preparem o vosso orçamento de 2021 da melhor forma possível. Portanto, muito obrigada e continuação de um bom dia e de uma ótima semana. Obrigado, bom dia.